Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. É assim que São João termina este relato do primeiro milagre operado, realizado por Jesus, feito em uma festa de casamento. Irmãos e irmãs, este foi o início dos sinais de Jesus, o primeiro que ele realizou. Mas este milagre, este sinal, de acordo com a linguagem de São João, assim ele chama os milagres como sinais, este milagre ou este sinal aponta para um outro sinal, que é o sinal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. São João coloca este sinal no início do seu evangelho, para fazer quase que, como ele, uma moldura para aquilo que acontecerá depois, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Ali, na paixão, morte e ressurreição, teremos o último sinal de Jesus. Aqui, neste casamento, transformando a água em vinho, temos o primeiro sinal realizado por Jesus. Na sua paixão, morte e ressurreição, teremos então o último sinal que Jesus deixa para toda a humanidade. Para quê? Para que a humanidade creia nele, assim como tem como objetivo este primeiro milagre, que se conclui esta narrativa dizendo: seus discípulos creram nele. E assim será também a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Será o sinal para que seus discípulos e toda a humanidade creia nele. Assim São João termina o seu evangelho. Muitos sinais foram feitos por Jesus, que se fossem escritos, não caberiam nos livros para ser escritos. Mas estes foram escritos para que, crendo, acrediteis e tenhais a vida eterna. É assim que se conclui o Evangelho de São João, mostrando que os sinais realizados por Jesus tinham como objetivo despertar a fé nele. Aqui, neste primeiro milagre, aqueles que acreditam em Jesus aqueles que o acompanhavam, os seus discípulos. Diz o Evangelho: os seus discípulos creram nele. No Calvário, quando Cristo morre, realizando o último dos seus sinais, quem vai crer nele será um centurião romano, que vendo a morte de Jesus, vai proclamar: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Naquele centurião romano está também representado todo o mundo pagão, todos aqueles e aquelas que não tinham recebido o anúncio da vinda do Messias, mas que vendo a morte de Jesus, chegarão a crer nele, chegarão a acreditar no seu nome e no seu amor. Irmãos e irmãs, este evangelho do sinal de Jesus, primeiro milagre, ele está colocado sob o sinal da obediência. A obediência primeiro de Jesus à sua mãe, que intervém, mostrando para Jesus que o vinho estava faltando.
Vinho que era, na cultura judaica, o sinal da alegria, o sinal da festa. E Maria então chega para Jesus e diz a ele: eles não têm mais vinho. Jesus depois vai dar como resposta a Maria: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Mas depois Jesus vai realizar o milagre, transformando a água em vinho, como que num gesto de obediência àquilo que ele pediu à sua mãe. Quando Maria diz, eles não têm mais vinho, para bom entendedor, meia palavra basta. E Jesus era um bom entendedor. E Maria sabia, porque Maria o tinha educado. Sabia que Jesus era um bom entendedor. Sabia que não precisava dizer tudo para que Jesus compreendesse aquilo que se queria transmitir na mensagem. Por isso, ela muito discretamente chega até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Maria somente informa e depois vai avisar aos empregados: façam tudo o que ele disser. Porque Maria conhecia o coração do seu filho, sabia que ele era um filho obediente, como nos diz São Lucas no relato em que ele narra o encontro de Jesus no templo de Jerusalém, quando Jesus volta para Nazaré. E São Lucas vai dizer: ele crescia em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens, e era-lhes obediente. Obediente a Maria, obediente a São José, na condição de seus pais dados pelo Senhor. Depois temos ainda, irmãos e irmãs, a segunda obediência deste evangelho, que é a obediência daqueles que estavam servindo naquela festa de casamento. Depois de Jesus ter sido informado por Maria, depois de Jesus ter alertado os empregados, façam tudo o que ele disser, vem agora a obediência daqueles que serviam naquele casamento, pois Jesus diz: enchei as talhas de água. E nos diz o Evangelho: encheram-nas até a boca, não deixando nada que faltasse ali para que aquelas talhas fossem cheias. Os empregados obedecem a Jesus, sem muito bem saberem quem ele era. Jesus não tinha feito nenhum milagre até então, mas eles, obedecendo a palavra de Maria, fazei tudo o que ele vos disser, eles obedecem a ordem, ao pedido feito por Jesus. Enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. E depois então, irmãos e irmãs, o milagre acontece daquela água que foi trazida pelos empregados, em obediência à palavra de Jesus, se transformar em vinho. Portanto, o primeiro milagre acontece em razão da obediência. Primeiro de Jesus à sua mãe, na sua intervenção discreta, eles não têm mais vinho. Depois, na obediência dos empregados à ordem de Jesus, enchei as talhas de água. Irmãos e irmãs, como dizia, este primeiro milagre, primeiro sinal de Jesus, ele tem ligação com o último sinal, que é a sua morte e a sua ressurreição. Se aqui, irmãos e irmãs, no primeiro milagre, Jesus responde a Maria: minha hora ainda não chegou, quando será então esta hora? Jesus irá dizer ao Pai, no capítulo 15, no capítulo 17, do mesmo Evangelho de São João. João, que diz esta resposta, o que coloca esta resposta na boca de Jesus, diante da intervenção de Maria,
minha hora ainda não chegou. Qual é então a hora de Jesus? É justamente a hora do Calvário. Ali ele realizará o seu último sinal, para que todos creiam nele. São João, no capítulo 17, vai dizer quando Jesus está em oração ao Pai. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Aqui, irmãos e irmãs, é a hora de Jesus. E esta hora ele diz ou ele menciona para o Pai: Pai, chegou a hora. Para sua mãe, ele diz: minha hora ainda não chegou. Para Deus o Pai, ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Chegou a hora do grande sinal, o sinal da entrega de Jesus. Se o primeiro milagre foi feito por obediência a Maria, a sua mãe, o último sinal será feito em obediência à vontade do Pai. Pois nos diz São Paulo em uma de suas cartas: ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Tendo-se humilhado, tendo-se feito obediente, obedeceu até a morte e morte de cruz. O último sinal, portanto, será realizado também sob o sinal da obediência. Cristo Jesus, que obedece ao Pai. A determinado momento, nós sabemos, na oração no Horto das Oliveiras, Jesus vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas depois ele conclui a sua oração: não a minha, mas a tua vontade seja feita. E assim Jesus caminha para a cruz, caminha para o Calvário, para ali, em obediência ao Pai, realizar o grande sinal de amor que Deus deixou para toda a humanidade, a entrega do seu Filho. Irmãos e irmãs, o primeiro sinal realizado a partir da obediência de Jesus à sua mãe. O último sinal, sua morte e ressurreição, realizados também na sua obediência, agora não mais a Maria, mas na obediência de Jesus ao Pai. E assim, irmãos e irmãs, como neste evangelho que lemos hoje na liturgia, aquela água se transforma em vinho, transformando, mudando toda a realidade daquela festa. O vinho era o sinal da alegria, o vinho era o sinal da festa. E assim, Maria, ao informar para Jesus: eles não têm mais vinho, está dizendo para Jesus: a festa está acabando, os noivos vão passar em vergonha, porque a festa não vai poder continuar. E aí, o inesperado acontece. A partir da obediência de Jesus, a partir da obediência dos empregados, a surpresa de Deus invade o tempo com aquela transformação da água em vinho. E assim a festa pôde continuar. Irmãos e irmãs, de igual modo também assim será no último sinal. Quando Jesus morre no Calvário, ali se pensava que tinha chegado ao fim a sua missão. Ali se pensava que tinha chegado ao fim a história de Jesus. Dali não se esperava muita coisa, assim como neste casamento também não se esperava muita coisa, pois o vinho tinha acabado. E é então que o poder de Deus age e intervém, ressuscitando a Jesus Cristo, para que agora a festa possa continuar e o casamento de Deus com a humanidade possa ser selado
de modo definitivo com a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita vencedor. Cristo ressuscita vitorioso sobre a morte, como sinal da sua obediência ao Pai, para dizer à humanidade: a festa de casamento entre Deus e a humanidade agora está consumada, agora não mais terá fim, porque a morte não mais tem poder sobre Jesus. O último sinal, o sinal da ressurreição, é também o sinal da aliança de Deus com a humanidade. O relato do Evangelho na liturgia de hoje não menciona aquilo que São João fala no início deste Evangelho. Logo nos seus primeiros versículos, São João, no capítulo 2, vai dizer: no terceiro dia houve uma festa em Caná da Galileia. Houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. Meus irmãos e irmãs, o evangelista dá esta indicação: no terceiro dia. Quando será a ressurreição de Jesus? No terceiro dia, na manhã do domingo de Páscoa. Ali, na ressurreição, acontecerá de modo definitivo a festa de casamento. E não é à toa que São João coloca o primeiro milagre de Jesus acontecido em uma festa de casamento. A liturgia faz esta referência ao casamento de Deus com a humanidade, pois na primeira leitura do livro do profeta Isaías é profetizado: teu nome será minha predileta e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti e tua terra será desposada. É na ressurreição que acontece de modo definitivo a festa, o pacto e a aliança entre Deus e a humanidade. Aqui o primeiro milagre acontece em uma festa de casamento. O que é, irmãos e irmãs, um casamento? É um pacto, é um acordo, é acima de tudo, na linguagem bíblica, uma aliança. E foi assim que Deus caminhou com o seu povo no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, sob o sinal da aliança com o seu povo. Mas esta aliança já não tinha mais nada a oferecer. E agora então chega Jesus para realizar uma nova e eterna aliança. É assim que Jesus usa a expressão quando na noite da quinta-feira santa, aproximando-se da sua morte, ele toma o cálice e com o cálice na mão ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramada por todos em favor de muitos. É ali, na ressurreição, que esta nova e eterna aliança, firmada não agora no sangue de um cordeiro, mas no sangue de Jesus, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, é ali, na morte e ressurreição de Jesus, que este casamento de Deus com a humanidade será consumado, e a festa agora ela pode prosseguir, e a festa agora ela pode continuar, porque agora se tem um novo motivo de alegria, o casamento definitivo de Deus com a humanidade. E todos nós somos convidados a participar deste casamento, como na liturgia da igreja também, antes de oferecer a comunhão, o padre proclama para toda a comunidade: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. O banquete nupcial quer dizer o banquete de casamento, o casamento de Deus com a humanidade, celebrado na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro milagre, a transformação da água em vinho, aponta para o último milagre, o último sinal, a morte e a ressurreição de Jesus.
ali, de fato, a humanidade será transformada. A humanidade passará a fazer parte também dos planos de Deus. Agora a humanidade convidada para entrar no paraíso. Com a ressurreição, não é a água que se transforma em vinho. Agora é o homem e a mulher que se transformam em um homem novo a partir daquele homem velho. Assim como o vinho que foi transformado a partir da água, também cada homem e cada mulher foi transformado com a morte e com a ressurreição de Jesus. Alegremos-nos, irmãos e irmãs, porque este Deus é um Deus que vem fazer uma aliança com cada um de nós. Esta aliança é selada no sangue de Jesus. Para a festa deste casamento, todos somos convidados, e somos convidados para vivermos na obediência, assim como o primeiro milagre foi realizado pela obediência de Jesus à sua mãe, e o último sinal foi realizado pela obediência de Jesus ao Pai. Agora somos convidados a imitar Jesus, vivendo na obediência, obediência ao Pai, obediência a Maria, obediência a Jesus. Que Nossa Senhora, aquela que esteve no casamento em Caná da Galileia, aquela que interveio para que o primeiro milagre de Jesus acontecesse, ajude a cada um de nós a vivermos também na obediência, para que o milagre também possa acontecer na nossa vida. Que Maria, aquela que tão bem viveu a obediência, dizendo ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, ajude também a cada um de nós a vivermos na obediência ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, neste primeiro milagre, olhando também para o último milagre, a morte e a ressurreição do Senhor, e aquilo que Ele pede, que é a nossa fé, o nosso acreditar nele. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele.